E abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, meu xará. Marcos capítulo 10, versículo 13. Marcos 10, versículo 13. Todos aí? Diz assim a palavra do Senhor. Então, lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Oremos. Senhor amado, estamos diante da exposição da Tua palavra, e nós, meu Pai, estamos precisando, meu Pai, do toque do Senhor nos nossos ouvidos, nossos corações. Queremos ouvir a Tua voz. Fala através da pregação, que o pregador seja usado por Ti como um facilitador, meu Pai, neste momento, para que o recado que está no Teu coração venha sobre todos nós. Espírito Santo, Tu és bem-vindo em agir aqui no nosso meio, e nós repreendemos desde já toda a força contrária. Senhor, só o Teu Espírito tem liberdade aqui, e nós cremos que algo maravilhoso já começou a acontecer no meio da congregação, e nos lares que estão sintonizados conosco nesse momento. Em nome de Jesus, que todos digam amém, e graças a Deus. Podeis sentar. É interessante, quando nós nos deparamos com a palavra do Senhor nos detalhes, e recentemente, eu passei uma experiência maravilhosa em família. Como é bom você ter momentos maravilhosos em família, não é? Porque família é um projeto de Deus, nasceu no coração de Deus. Então agradeça ao Senhor pela sua família, amém? Você é grato ao Senhor pela família que você tem? Peraí, pastor, é muito difícil em determinados momentos, mas mesmo assim, a família é uma bênção, amém? E eu matei a saudade com a família, fui visitar apenas um shopping, cheguei lá, me deparei com um parque que eu frequentava quando eu era criança. E quando nós olhamos ali, a gente ficou paquerando, né, de longe, olhamos, um filão, vamos ou não vamos, e de repente alguém lá da administração chega e fala assim, ó, que beleza quando você vê isso, né? Ó, pode entrar. E a gente na fila ali, pode entrar? Eu falei, pode, para andar lá dentro você pode entrar. E o povo que estava na fila era para comprar o tal do passaporte, né, que você paga uma vez e anda à vontade nos brinquedos. E a minha intenção era só matar a saudade, pelo menos de olhar pertinho, aqueles brinquedos que fizeram, né, na minha época, com certeza na vida de muitos aqui. Esse parque marcou gerações aqui na Lagoa na época. E eu tive o prazer de ser quase o primeiro, depois, imagina, uma multidão, e a gente, né, a minha filha pensou até que fui eu que fiz o movimento. Eu falei, não, filha, a tia ali chamou, e a gente começou a entrar, conseguimos ali pegar avulsos e brincamos, e eu fui com a minha filha num brinquedo que eu não ia há muitos e muitos anos. E eu me senti uma criança. Eu sentei do ladinho dela, ela com medo, e eu também, porque o negócio sobe, né? Mas eu peguei logo aquele mais simples, mais tranquilo. E eu me senti novamente aquela criança que frequentava esse parque. E me fez muito bem, né? Ficar ali alguns momentos.
E eu comecei a refletir sobre isso, sobre esse momento de pensar um pouco em como é bom ser criança. E eu falei, bom, Senhor, e ontem vendo um vídeo que um irmão me enviou, justamente sobre criança, o Senhor ardeu no meu coração isso. E eu falei, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu fale. O Senhor Jesus, naquilo que nós acabamos de ler, você imagina o cenário, pessoas estavam levando crianças para Jesus. E o que os discípulos fizeram? Eles estavam o quê? Impedindo. Eles estavam impedindo, eles que na verdade estavam sendo preparados para levar o reino do Senhor. E eles começaram a impedir as crianças, e diz a palavra que o Senhor se indignou. E o Senhor, Ele, com muita sabedoria do Senhor, o Deus Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele começa a ensinar o perfil de um cristão para os seus discípulos. Qual é um perfil que um cristão precisa ter? E ele usa a figura de uma criança. Jesus, naquele momento, pega aquele gancho dos discípulos rejeitando as crianças de chegarem até ele, e ele diz aqui, como você pode acompanhar mais uma vez comigo, diz, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. E ele diz, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira, isso é muito sério, de maneira nenhuma entrará nele. E eu fiquei imaginando as características de uma criança. Você pode me ajudar agora com a sua reflexão. Quais são as características de uma criança? O que você imagina logo quando você pensa numa criança? Você pensa em pureza, é ou não é? Você pensa numa criança, você pensa numa inocência. Quando você pensa numa criança, você pensa que ela tem muita imaginação, é ou não é, Bia? A minha filha tem uma imaginação incrível. E eu lembrei que eu também tinha uma imaginação incrível. Meus carrinhos voavam, eu abria as portas do carrinho. Você brincou assim também? E eu ficava brincando, feliz da vida. E a minha filha, ela consegue fazer reunião de bonecas, né, filha? E é lindo ver isso, esse momento da criança. E Jesus diz que nós precisamos ser como crianças. Características de criança, ela tem um amor incondicional. Característica de criança, ela perdoa com uma facilidade. Alô? Vamos aprender com as crianças? Você já viu isso, aquela briga de criança, aí daqui a pouco você olha, cadê? Já está brincando de novo. Nada aconteceu, já esqueceu tudo. Não é? Você já viu isso em algum play, algum parque? Você vê assim, a criança está brigando com outra, está aquela rivalidade ali naquele momento. Passaram-se alguns minutos, nada aconteceu. É fácil conduzir para que brinquem novamente. Consegue perdoar com facilidade. Criança tem confiança. Eu lembro que meu pai chegando dentro da piscina, eu sem saber nadar, e ele dentro falando o quê? Pula. Tem que confiar, não tem? E você vai ou não vai? Estou sem boia. Mas confiando no pai, eu pulei. E eu estou aqui até hoje, então, meu pai me segurou. A palavra do Senhor é rica e que o Senhor ministre no seu coração. Interessante essa característica que eu separei aqui. A criança tem capacidade incrível de se alegrar com pouca coisa. É ou não é? Criança tem uma facilidade de se alegrar com pouca coisa. Você dá um pirulito, ela ganhou o dia, não é, Maria Roque?
Quem tem criança aí? Perto, vive? Quem já foi criança, todos nós sabemos. Eu lembro de um vizinho que marcou a minha vida. Pela idade, ele já partiu, com certeza. Ele era bem velhinho, mas nós crianças no prédio, e era um perigo essa bala. Ele dava bala soft. Que perigo! Quem já engoliu bala soft aí, pensou que ia para a glória. E ele sempre vinha com balinha para a gente. As crianças já adoravam. Ele vai entregar balinha hoje. Criança tem essa capacidade de se alegrar com pouca coisa. Agora, e nós? Tem pessoas que para se alegrar exigem tantas coisas que nunca vão ficar satisfeitas com nada, é ou não é? Exige tanto, para eu ser feliz tem que acontecer isso, e bota lá em cima. Precisa aprender como uma criança, a simplicidade de uma criança, de se alegrar com o que recebeu. Você se alegra com aquilo que você tem recebido? Pode parecer pouco, não é? Mas receba com gratidão, como uma criança. Amém? Comece a fazer uma comparação no teu coração com o seu estilo de vida hoje. Comparando com uma simples criança. Jesus, ele quebrava tudo ali, né? Eles estavam ali impedindo as crianças. Jesus, ele pega a criança e mostra para ele o perfil de um crente, de um cristão. Precisa receber o reino como essa criança. Será que essas características existem em nós? Saiba que existe uma criança dentro de você. Eu percebi isso quando eu fui lá no parque. Que maravilha você brincar. E é necessário a gente refletir sobre isso, porque eu aqui não estou falando de imaturidade, não. Eu estou falando de pureza, sensibilidade à voz de Deus. Não no sentido de sermos imaturos, mas sem maldade. Criança não tem maldade. Será que nós estamos cheios de maldade? Malícia nos pensamentos? Arquitetando o mal de alguém? Criança não faz isso. Ela quer brincar. Ela quer se divertir. Ela quer alguém para perto dela. É ou não é? Criança não quer se isolar e uma criança que tem saúde, nós sabemos, dela pertence o reino. Ela se entrega totalmente. Já viu criança chorando, aquele choro genuíno? Isso, num jantar, é complicado, né? Você saindo com alguém, mas ali ela está expressando algo do seu coraçãozinho, alguma coisa, faz até biquinho. Você já fez biquinho, sabia disso? Que você já fez biquinho? Aquele biquinho que fica até tremendo. Nós, como crianças, né, queremos, quando ficamos chateados, magoados, né, a gente fica e já vai com o pai. Eu lembro um pastor até dando um exemplo de uma pregação que ele falou: filha, não brinca com isso, você vai queimar o dedo. Não faz isso, você vai queimar o dedo. E adivinha o que essa filha fez? Foi brincar com o fósforo. O que aconteceu? Queimou o dedo. O que ela fez? Ela foi correndo para o seu pai, chorando e falando: eu queimei o dedo. E o que um bom pai faz? Minha filha, eu lhe avisei, mas vem cá. Recebe o meu amor, meu carinho. Deus faz assim conosco. Quantas vezes nós recebemos um alerta de Deus, falei assim: não faça isso. É ou não é? E a gente vai e derrapa na curva. E a gente precisa ser como essa criança que chega diante do pai e fala assim: olha, sabe qual é a verdade? Com a mão para trás às vezes, né? Falei assim: queimei o dedo. Será que você hoje entrou aqui com o dedo queimado? Você fez algo que sabia que Deus já tinha te falado: olha, isso não. E a gente precisa aprender muito com as crianças. E eu vi esse vídeo que esse irmão me passou e serviu como inspiração para hoje aqui, onde aparecia uma criança
que devia ter uns 3 aninhos, 4 aninhos, na janela, orando, falando com Jesus. Eu não sei se você já viu esse vídeo. Ela estava assim: Jesus, a minha família, Jesus, olha para ele, Jesus, abençoa a minha família, Jesus. 3 aninhos. Ela disse: Jesus, você não vai falar não? E a janela aberta, e ela assim, e alguém filmando, pai, a mãe, ou alguém. Mas Jesus, me responde, Jesus. E ela insistindo. E passaram-se alguns minutos, e ela insistindo: Jesus, fala comigo. Aí sabe o que acontece? Vem um vento, e mexe na cortina, e toca nela. Ela falou assim: obrigado, Jesus, tu estás aqui. Jesus, obrigado, o Senhor já me respondeu. Obrigado, Jesus. Sensibilidade de uma criança. Nós precisamos aprender com as crianças. Entender que o Senhor fala num vento balançando numa cortina, como para ela foi. A fé genuína de uma criança, sabendo que está falando com o Pai, sabendo que está falando com o Senhor. Quando você orar, creia, o Senhor está ali contigo. Ele está te ouvindo e Ele está querendo te abençoar. E no tempo certo a cortina vai mexer. No tempo certo a cortina vai mexer. E você precisa ter a sensibilidade como uma criança, de entender que é o Senhor falando contigo nos pequenos detalhes. Porque Deus fala através de pequenos detalhes. Então observe os detalhes. Não jogue os detalhes fora, não. Perceba tudo o que acontece ao seu redor. Ligado em Deus, procure fazer isso. E você vai experimentar que Deus fala através dos detalhes. Deus, Ele tem o seu método de tratar conosco. Mas será que no decorrer da nossa vida, nós nos tornamos adultos muito exigentes? Para sermos felizes? Será que nós nos tornamos adultos rancorosos? Linha dura? Só consegue falar com aspereza? Não consegue falar mais com doçura? Será que nós nos tornamos pessoas agressivas? Com uma capacidade enorme de guardar rancor? Deus, Ele quer nos falar, e eu não sei se você carrega uma foto de você quando criança na carteira ou na bolsa. Quem aí tem uma foto dessa aí? Tem? Não é para mostrar aqui não. A minha esposa tem uma foto dela. Você vai perceber que existem traços daquela foto que hoje eu consigo enxergar nela. Eu não sei quem é que o irmão que estava no WhatsApp, que botou a foto dele como criança, acho que ele estava em cima de um trator, uma coisa assim. Eu falei: igualzinho. Dá para dizer, porque existe a essência que não muda. Sabe aquele olhar permanece, né? O jeito de sorrir, de falar, ele permanece. Quando você encontra alguém, amigo da sua infância, você, por mais que você olhe assim, deu uma caidinha, né? Mas é você, não é? Outro dia, o irmão estava falando para o outro que encontrou um amigo de infância, e o outro falou assim: pô, você está muito velho. Eu falei assim: e você também. A vida passa muito rápido, aproveite cada dia, com essa pureza que o Senhor quer do seu povo, de não guardar mágoa. Talvez você esteja com mágoa no seu coração, com algum rancor. Libere o seu coração, volte para a brincadeira, volte para a conversa, como se nada tivesse acontecido. E se tiver muito difícil isso, fala: Senhor, me ajuda, me capacita para poder viver em paz com isso. Ter sensibilidade para ouvir, ter gratidão, alegria, pureza, que o Senhor venha fazer com que você enxergue
essas características na sua vida e venha aflorar para que você tenha dias felizes. Precisamos ser como crianças. Precisamos da essência dessa pureza sempre no nosso coração. O Senhor Jesus, Ele fala: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Pessoas frustradas, incrédulas, que não têm esperança de nada. A criança, ela tem sempre aquela esperança de receber algo. Será que você perdeu a esperança? Que o Senhor está no controle e Ele tem a resposta certa no momento certo para a sua vida? O Senhor quer despertar em nós a criança que está aqui dentro, a criança que está dentro de você, para que você viva com entendimento, não mais duro de coração, mas livre, alegre, na presença do Pai. E o Senhor falou hoje comigo sobre também o colo do Pai. Colo, consolo e confiança. Aparece até o 3C, né? O Senhor falou colo, consolo e confiança. Talvez você hoje aqui esteja precisando do colo. O Senhor quer te dar o colo hoje, sim. Você que está precisando de um colo do Pai, algum consolo no seu coração, o Senhor quer consolar o teu coração. Você que nos assiste aí na sua casa. Deus é Pai e Ele nos ama. E Ele sabe o momento certo de nos pegar no colo. E confiança, o Senhor falou tão forte no meu coração, confiança, para que você confie como uma criança confia no Pai. É aquela confiança mesmo, não é meio termo, não, é se lançar nos braços do Pai. É saber que o Pai cuida, é saber que o Pai está presente, que Ele está atento, que Ele está observando. Eu estava num shopping agora, foi ontem, dando um passeio, e de repente um pai estava procurando quem? Seu filho, ó, quando foi ver já estava lá embaixo. Isso é um pai que falha, como eu e você, mas Deus não. Deus não tira os olhos, Deus está sempre atento, Deus sempre quer se relacionar conosco. Diz a palavra que o Senhor jamais nos abandona. Saiba que o Senhor está contigo. Em todos os dias da sua vida, Deus é contigo. O Senhor é aquele que te abraça, o Senhor é aquele que te dá colo, o Senhor é aquele que quer fazer com que você creia nele, tenha esperança nele, entenda o amor incondicional dele pela sua vida, representada na cruz, demonstrada na cruz. E que você aprenda a ter essa capacidade com o Senhor de se alegrar com aquilo que você tem. Valorizar aquilo que você tem. Entender que as coisas pequenas que Deus concede aos seus filhos é o suficiente para aquele dia. Vamos nos alegrar no Senhor e glorificar o nome dEle. Cultive um coração grato sempre. As crianças, elas estão abertas para novas experiências, não é? Elas querem experimentar tudo, não é isso? E será que você está aberta para as experiências com Deus? Será que nós estamos abertos para receber de Deus algo novo, um tempo novo, um derramar novo? Você quer experimentar coisas novas na sua vida, na sua família, coisas de Deus? Então, esteja aberto. Como aquela canção antiga que fala, se o coração abrir diante dele. Abra o seu coração completamente ao Senhor, sem reservas. Os discípulos estavam impedindo as crianças, esses que estavam sendo preparados para divulgar o reino dos céus, eles tomam uma chamada.
E o Senhor fica indignado naquele momento, porque eles criaram barreiras. Certamente o preconceito religioso, cultural, com relação às crianças, naquele momento. Mas o Senhor aproveita para dar um ensinamento. Agora, quando nós refletimos sobre o nosso papel no reino para com as crianças, nós seguimos aqui numa boa reflexão sobre aquilo que temos feito, parecido com os discípulos. Porque os discípulos estavam impedindo as crianças de chegarem até a Deus. Não é isso que estava acontecendo? Como que isso acontece nos dias de hoje na sua vida e na minha vida? Será que você tem feito algo parecido, inviabilizando as crianças de chegarem a Deus? E como é que isso acontece, pastor? Bom, primeiro, o testemunho cristão. Testemunho, temos aí Provérbios 22:6, que fala que nós precisamos ensinar as crianças no caminho em que elas devem seguir na sua vida, para que quando elas tiverem mais idade, elas não se desviem. Ensina a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Papel dos pais, dos tios, daqueles que têm responsabilidade sobre uma criança, de ensinar a criança o caminho. Agora, se o meu testemunho não vai de acordo com isso, e quando que isso acontece? Quando eu, por exemplo, não tenho uma vida piedosa diante da minha filha. Quando eu não demonstro para ela a importância da oração, por isso que eu aconselho e recomendo você, que tem crianças em casa, a orar todos os dias com seus filhos. Isso não é só o papel do pai ou da mãe, é o casal. Tendo essa disposição, esse entendimento de dar exemplo da Bíblia, da palavra. É quando as crianças olham para os adultos, e os adultos estão com os joelhos dobrados e o rosto em terra, falando com o pai. Isso é um exemplo que vai marcar a história das crianças, é ou não é? Quando você procura valorizar a obra de Deus e não falar mal da igreja. Porque hoje adultos que receberam esse legado de ouvirem palavras erradas, mal colocadas da igreja, hoje têm certas resistências, que não entendem muito bem por que ocorrem. Vem desse ensinamento que faltou. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele transforma qualquer coração. Mas falar mal da igreja é você inviabilizar. Falar mal das atividades da igreja é inviabilizar. Não motivar as crianças para virem à igreja. E olha que a pandemia tem contribuído, que o Senhor nos ajude. E nós queremos avançar nisso, para poder trazer as crianças, para elas terem essa referência da importância de vir à igreja, da casa do Senhor. Agora, se eu começo a falar mal da igreja, das atividades, espírito crítico, e eu começo a ensinar o quê? Para minha filha. O principal papel da família diante das crianças é viabilizar essa intimidade delas com Deus. Amém? E eu preciso entender o meu papel nisso. A importância de enxergar isso. Mas quando eu falo de infância, talvez na sua mente venha traumas, dificuldades, uma infância sofrida. E o Senhor falou comigo hoje sobre isso, que o Senhor quer tratar o seu coração. Você não gosta nem de ouvir a infância, porque teve tantas coisas acontecendo, mas nós precisamos ser como crianças. Eu chamo o grupo de louvor, por favor. Nós precisamos ser como crianças. E o Senhor ardeu o meu coração sobre esse louvor. Deus hoje, Ele quer
te despertar para que você dê exemplo com os seus filhos, você que é responsável por crianças, orar antes das refeições, procurar lembrar disso, orar antes de dormir, procurar de alguma forma fazer um culto doméstico, uma oração em família. Temos dificuldade no nosso dia a dia, mas não perca a sua essência na sua casa com relação a isso. O Senhor quer hoje tratar conosco, tratar com você. Ele quer despertar algo no teu coração, no meu coração. E se você, até nos dias das crianças, sofre, porque tem pessoas que sofreram tantos, como quando eram crianças, que chega esse dia, tem aversão. Então tem muitos motivos de nós orarmos aqui. Primeiro, peça perdão a Deus se você tem dado mau testemunho para alguma criança, se tornando parecido com aqueles discípulos. Ao invés de conduzir a criança, e olha que realmente vivemos dias maus, chega um momento em que a criança, ela vai dizer para você o que ela acredita. Isso é fato. O momento de ensinar o que ela precisa acreditar, que é em Deus, é agora. É ou não é? Então procure ensinar as crianças o caminho do Senhor. Dê exemplo. Procure fazer isso. E se você não tem feito, essa equação é simples, é só pedir perdão, reconhecer e falar: Senhor, me perdoa, é verdade. Eu não tenho dado exemplo de oração, de palavra, de louvor, de estilo de vida, de temperamento, porque o temperamento, ele marca as crianças. A palavra do Senhor fala que o nosso temperamento é necessário ser dirigido pelo Espírito Santo e não pela nossa carne, mas para isso é necessário andar em espírito, e isso é vida com Deus, isso é o Senhor reinando completamente no nosso coração. Vamos louvar? Por favor, vamos ficar de pé. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, ter fé, acreditar nele, acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Você não precisa abrir, mas diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Mas diz a palavra do Senhor: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor.
Chega um momento na vida de muitos que eles esquecem aquele primeiro amor. Que primeiro amor é esse? É o primeiro amor como de uma criança. Quando a gente tem um encontro com o Senhor, e a gente se lança, a gente quer a obra, a gente quer fazer, a gente está com aquela motivação, com aquela alegria, com aquela expectativa de ter novas experiências no próximo culto. Mas muitos não trilham esse caminho e começam a se fechar e se fechar. E o Senhor, Ele só quer uma coisa: filho meu, dai-me o teu coração. Ele quer te pegar no colo. Senhor, me dá colo também. Peça o colo do Senhor, amado. Você quer um colo de Deus? O Senhor falou que Ele quer dar colo, então pede, Senhor, pula no colo do Pai. Ele te ama tanto, Ele me ama tanto, Ele ama cada um de nós aqui. O amor de Deus, o colo do Senhor. Talvez você tenha entrado moída. Talvez você tenha experiências de uma infância terrível, traumática, violências contra você. Deus não faz isso. Deus, Ele quer te aparar, Ele quer tocar na tua vida, Ele quer te dar colo. Ele quer que você volte ao primeiro amor, se esse for o seu caso. Mas antes de nós continuarmos nesse louvor, a palavra do Senhor diz: então, tomando-as nos braços, impondo-lhe as mãos, as abençoava. Que o Senhor venha fazer isso comigo e com você hoje. Vamos louvar mais uma vez. E no meio dessa canção, saiba que o Senhor está te pegando nos braços, Ele está te abraçando. Hoje é a reunião de você receber o carinho do Senhor de uma forma muito especial. Podemos louvar. Quero Ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência. Deixa o Espírito falar contigo. e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado. Quero ser independente das minhas atitudes. Vontade de crescer. Torno-me Deus não quer isso. independente. Deus quer que você seja totalmente dele. Deixo de simplesmente crer. Ora lá, não posso viver. não podemos viver longe do teu Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver. Receba o abraço do Senhor. longe do Teu abraço, Senhor. Receba o abraço de Deus. Receba o abraço do Senhor. Abraça-me. Deus falou que faria isso nesse momento, Senhor. O Senhor falou que faria isso. Então, Pai, que se cumpra agora Abraça-me. aquilo que ardeu no meu coração. O Senhor me mostrou até vidas que estariam nesse culto, Abraça-me. que estão aqui presentes. O Senhor me mostrou, o Senhor falou quem estaria. Com seus braços de amor. Que essa vida que o Senhor me mostrou e outras que aqui estão, recebam esse abraço. Abraça-me. Receba esse abraço, Senhor. Receba esse abraço. Abraça-me. Receba o abraço do Senhor. Abraça-me.
Erga as suas mãos ao Senhor. Feche seus olhos. Eu estava ouvindo, quando gravaram essa música, foi um pai que ficou tão feliz lá nos Estados Unidos, estava fazendo a obra, ele ganhou uma filhinha, e ele falou: eu preciso compor para minha filha. E ele não queria nem gravar, mas veio um outro irmão e gravou. Essa música toca em toda a nação. Nós precisamos ser como crianças. Senhor, que agora venha a cura na alma, o consolo nos corações, o abraço que dá vida, que dá saúde, que levanta o abatido. Que o Senhor faça agora, Senhor, aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Palavras não conseguem alcançar aquilo que o Senhor falou, só o Senhor pode. Meras palavras não, mas aquilo que estou dizendo, Senhor, vem de Ti. Então que se cumpra, Pai. E haja cura na alma, restauração de ministérios, famílias sendo conduzidas nesse entendimento de testemunhar Jesus para as crianças do seu lar. Senhor, nos ajuda, Pai, a entender a importância desse texto que o Senhor disse. Jesus, Ele para tudo, Ele toma as crianças nos braços, assim como Ele hoje está segurando os seus filhos. Você imagina aquela criança mexendo na roupa, no cabelo de Jesus, olhando para Ele, totalmente entregue, sem reservas, e dizendo com um sorriso: obrigado, obrigado, Jesus. Como aquela criança que estava ali na janela, falando: Jesus, abençoa minha família, abençoa minha família, abençoa. E ela não arredou o pé, enquanto ela não teve certeza do toque do Senhor na vida dela. Saiba que esse toque está na tua vida. A cortina está balançando aí, ó, na orla das tuas vestes. É o vento, porque ela, sem saber, um dos símbolos do Espírito de Deus é o vento, ruá. E esse vento veio naquela criança e ela falou: Jesus está aqui. Que o vento que sopra nos quatro cantos dessa terra comece a soprar agora na congregação, comece a soprar agora nesse santuário, e você perceba que há um cicio suave, sim, há a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abraça o teu povo, Senhor. Abraça-me, abraça-me, Jesus, abraça-me, abraça-me, com seus braços de amor. Depois de abraçar, Jesus colocou as mãos sobre essas crianças. Que o Senhor venha colocar as mãos sobre a tua vida agora. E diz mais: impondo-lhes as mãos, as abençoava. As bênçãos do Senhor estão sobre a tua vida e a minha vida. O toque do Senhor, Ele não só te pega no colo, mas como Ele coloca a mão sobre a tua fronte, sobre a tua cabeça. E Ele te abençoa agora, o próprio Espírito ministrando. Imposição de mãos do Senhor agora. Imposição de mãos do Senhor agora. O mesmo texto que nós estamos lendo diz que Jesus, impondo-lhe as mãos, as abençoava. Senhor, vem sobre nós, toca em nós. Venha, Senhor, se derramar. Venha, meu Pai, como aquela canção, aquecer os corações. E derrama da tua paz, da tua presença, da tua alegria, alegria como uma de criança, pureza. Se você tem andado errado, seja como uma criança, sem maldade. Cuidado com as suas palavras, e aprenda
a se alegrar com o pouco que você tem. O pouco com Deus é muito. Seja grato em todo momento. Senhor amado, nós estamos aqui, Senhor, nesse momento maravilhoso na tua casa, e como é bom ter liberdade de culto. Agradeça ao Senhor porque nós temos liberdade de culto. Agradeça ao Senhor por isso agora, nesse termo de reunião. Agradeça porque eu estou aqui pregando e ninguém está mandando eu sair e parar de falar. Nós estamos livres para falar. Existem irmãos espalhados na terra que estão sofrendo perseguições devido ao tipo de leis e de governo que lá existem. Que isso não chegue no nosso país. Que possamos ter liberdade de culto, de adorar ao Senhor. Sabemos que os dias são maus, mas o Senhor é o nosso Deus. Estamos aqui pregando a tua palavra. Valorize a Bíblia, a palavra de Deus. Ela é totalmente inspirada. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda ela. A palavra de Deus, ela é eterna e não obsoleta. É a palavra do Senhor. Vivamos a palavra. Voltemos à palavra. Voltemos aos princípios da palavra. Senhor, nos ensina a tua palavra. Nos livra de todo mal, Senhor. Toma a nossa nação nas tuas mãos, Senhor. Toma esse país nas tuas mãos, Senhor. Essas ideologias, meu Pai amado, malignas contra as crianças, que sejam repreendidas em nome do Senhor Jesus, sim. Nós não queremos isso para as nossas crianças, Senhor. Pai, vem com as tuas bênçãos sobre nós. Vem com a tua presença sobre nós. Vem com a tua paz sobre nós. E nos ensina, meu Pai amado, a ensinar as crianças o caminho que elas devem seguir. Quantas mentiras, quantos sofismas estão sendo ditos por aí, Senhor, que são contra a tua palavra. Tem misericórdia, Pai. Precisamos voltar para a palavra, para a palavra, para a palavra de Deus. Senhor, obrigado por esta reunião. Nos desperta, Senhor. Só o Senhor, meu Pai, nas nossas vidas. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos. Aviva a tua igreja. Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva-nos, Senhor, na tua obra. Homens e mulheres, Senhor, avivados na tua presença, cheios do teu espírito, com desejo de servir em amor a ti, honrando ao Senhor, sem olhar para trás, mas colocando a mão no arado e com alegria, seguindo em fé, rompendo-se em fé, dia a dia, sabendo que o Senhor é conosco. Ele é o fiel que nos guarda, que guarda a tua vida, e Ele está aqui presente. Senhor, leva-nos em paz, e que o Senhor continue se derramando em cada reunião. Queremos ser como crianças, Pai. Nós queremos aprender com a simplicidade de uma criança. Nos perdoa todas as vezes que fizemos justamente o contrário. Precisamos aprender mais de Ti. Por isso o Senhor pegou essas crianças, colocou no colo e deu exemplo. Como naquele momento que os discípulos estavam discutindo quem era o maior entre eles, Jesus coloca uma criança no meio deles e fala: não, vocês não estão entendendo. Vocês precisam ser como crianças. E eles receberam mais uma orientação, que nós precisamos servir uns aos outros e nos humilharmos como aquela criança que Jesus citou. Se humilhe diante da poderosa mão de Deus, para que Ele venha exaltar e ser exaltado. A paz do Senhor esteja sobre cada vida, cada família. O amor do nosso Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com seu doce Espírito, seja com toda a igreja, seja com todos aí no seu lar, na sua casa, não só hoje, mas para todo sempre. Que a igreja do Deus vivo diga amém,
e graças a Deus. 1, 2, 3, glória a Deus. Deus abençoe rica e abundantemente. A paz do Senhor.